O projeto da passagem escolar entra em votação amanhã. Obras do PAC Farroupilha seguem paradas. Blitz da Educação fiscaliza escolas municipais. O TV Câmara Notícia, primeira edição, começa agora. Com o início do ano letivo, o fluxo aumenta próximo às escolas. E devido a isso, o vereador Roger Ney encaminhou um pedido de reforço de pintura nas faixas de segurança em frente às instituições. Segundo o vereador, muitas faixas estão apagadas ou com a pintura fraca, e é importante que seja dada atenção à segurança dos estudantes. Roger Ney esteve reunido com o secretário de Transporte e Trânsito, Cláudio Montanelli, para encaminhar o pedido. No encontro, o secretário afirmou que providências já estão sendo tomadas. O vereador Dionísio Veloso fez um pedido de informação para esclarecer sobre o andamento das obras do PAC Farroupilha. Onde deveria ter um condomínio habitacional com infraestrutura, só se vê um matagal, que evidencia o abandono. Até as placas que marcavam o local da construção sumiram. Na região próxima à rodoviária de Pelotas, só sinais de uma obra que já deveria ter sido inaugurada, mas até agora, só recurso público investido inadequadamente. O parlamentar quer saber quando as obras retornam e qual a previsão de término. Outra preocupação é o que irá acontecer com as casas que foram notificadas para a desapropriação, se elas já foram pagas e, caso contrário, se o valor vai ser reajustado. A semana começou quente aqui em Pelotas. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. A segunda-feira começou com céu aberto e muito sol, e a temperatura hoje pode chegar aos 30 graus. A tendência é a permanência de tempo bom e a temperatura é entre 23 e 31 graus. Na quarta-feira, há a possibilidade de pancadas de chuvas e os termômetros devem marcar entre 22 e 32 graus. Na quinta, o sol volta a aparecer e as máximas devem chegar aos 33 graus. No próximo bloco, você confere o que aconteceu na Blitz da Educação, em uma entrevista com o André Mariano, presidente do DCE. Nós já voltamos. Brasil, unido contra a dengue. O Brasil todo está se unindo para combater a dengue. Eu tô nessa luta e seu Cícero também, né, seu Cícero? É isso aí, Wagner. Aqui na vizinhança o mosquito não tem vez. A gente não deixa a água acumular. Vamos lá. Alerte sua família, fale com seus vizinhos. Todo mundo tem que colaborar. Dengue mata e é coisa séria. O Brasil está unido contra a dengue. E você? Tá pronto? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, receber e transmitir informações e suas ideias por quaisquer meios. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma,
As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Em meio à audiência pública que discutiu a situação do pronto-socorro municipal, o vereador Beto Z3 elaborou uma proposta para agilizar o atendimento aos pacientes oncológicos. O vereador encaminhou à secretária de Saúde, Arita Bergman, a proposta para melhorar o atendimento aos pacientes oncológicos que já foram hospitalizados ou tiveram alta. A ideia é que eles não precisem passar pelo processo de triagem do pronto-socorro e passem direto para a internação. Promovida pela Comissão de Educação da Câmara, uma blitz vistoriou 4 escolas municipais de ensino infantil. A fiscalização, que contou com a participação do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal de Educação, priorizou os educandários em reforma. Há 2 semanas do início das aulas, o verificado nas escolas Monteiro Lobato, Ruth Blanc, Érico Veríssimo e Manuel Bandeira não é nada otimista. A escola Monteiro Lobato foi transferida temporariamente para o local onde funcionava o posto de saúde do bairro, enquanto as salas em fase de acabamento do próprio prédio já apresentam rachaduras nas paredes. As rachaduras também aparecem nas salas finalizadas da Ruth Blanc. Na Érico Veríssimo, o problema é o prazo para o fim das obras, estipulado para julho. O tamanho de algumas portas também chama a atenção. Já na Manuel Bandeira, o impasse se dá pela necessidade de uma estrutura melhor. O vereador Ricardo Santos, presidente da Comissão de Educação, promete acionar o Ministério Público. O que nós podemos perceber, e eu como legislador, e a prerrogativa que me confere, que é uma obra eleitoral. É uma obra para entregar no período de eleição. Isso não se faz, é de indignar. E nós vamos encaminhar todo o processo, todo o levantamento fotográfico e imagens que fizemos aqui ao Ministério Público para que se posicione e tome as providências cabíveis. O dólar inicia a semana com uma variação negativa de 0,64% e é comercializado a R$ 3,99. O euro também oscila para baixo, em 1,51%, e fica a R$ 4,40. Para quem vai à fronteira, o peso uruguaio permanece cotado a 13 centavos, com uma variação de menos 0,95%. Entra em votação na Casa amanhã o projeto da passagem escolar que transforma o benefício em lei municipal. Para conversar sobre esse assunto, a gente está com o André Mariano. Bom, primeiramente, boa tarde. Bom, André, como tu acha que o movimento estudantil ajudou no encaminhamento dessa lei? Bom, primeiramente, boa tarde, André, boa tarde, Jéssica, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, os cidadãos de Pelotas. O movimento estudantil foi importante no sentido de que, bom, primeiro que as restrições impostas pelo sindicato, né, dos empresários do setor rodoviário de Pelotas afetaram diretamente os estudantes, né? A gente teve em agosto, no ano passado um aviso de que algum dia do mês de agosto seriam restringidos alguns dias que a gente utilizaria esse benefício da meia passagem, que na verdade o estudante paga 40% da passagem municipal na cidade de Pelotas. E aí a gente sofreria algumas restrições, como o uso em finais de semana e feriados, né? E essa é a importância, a importância desse projeto de lei. E respondendo a sua pergunta, foi por isso que o movimento estudantil, praticamente da cidade toda, se mobilizou em torno dessa pauta que foi contra as restrições, né? Foi até uma data simbólica, foi no Dia do Estudante, em agosto. Então, a gente teve uma mobilização muito grande na cidade de Pelotas em torno dessa pauta. Atualmente, vocês têm um limite diário para poder usufruir da meia passagem, é isso? E aí essa lei altera
para um limite mensal, um teto mensal. Exatamente. Antes da elaboração do projeto de lei, e o que é vigente hoje, existe um limite máximo diário de solicitação, que é de 4 passagens, que seriam 2 idas e vindas diárias, que o estudante poderia utilizar esse benefício. Então, nesse projeto de lei que a gente elaborou e modificou no Conselho Municipal de Transportes, esse limite ele é extinguido, né? Então, se o estudante consegue comprovar uma maior necessidade, ele consegue utilizar mais vezes durante o dia esse benefício, que é o de pagar 40%, né, na passagem no transporte municipal. E antes dessa mudança, inclusive, era assim, né? O estudante não tinha esse problema em usar mais de 4 passagens por dia. Agora ele está sendo cobrado os R$ 3,05, né? Se ele anda faz mais de 4 viagens. Exatamente. Ele tem que pagar integral. Sim. E agora falando um pouquinho do trabalho do DCE, quais outros encaminhamentos aí, desde a tua gestão, os estudantes vêm trabalhando, vêm fazendo aí em benefício dos acadêmicos? Sim, a gente cobra mais dentro da própria universidade, né? A gente conseguiu avanços importantíssimos dentro da universidade, como, por exemplo, o restaurante universitário, ele não atendia, né, nos finais de semana e feriados, quase que a totalidade da universidade, a maioria da universidade, porque o restaurante universitário, nos finais de semana e feriados, o restaurante só atendia estudantes beneficiados pelos programas de assistência estudantil da UFPEL. Então, a gente conseguiu, praticamente durante todo o ano de gestão, cobrando da universidade que esse restaurante fosse aberto para todos os estudantes, né? E isso é uma realidade hoje, né, dentro da universidade, com um avanço muito importante que eu posso destacar aqui também, já que eu falei de assistência estudantil, né, a gente tem um programa de assistência estudantil que é muito bom dentro da Universidade Federal de Pelotas, que chama Auxílio Moradia, que é para quem não tem condição. Tem muita gente de fora, né, que vem de várias partes do país para Pelotas, para estudar na UFPEL, e muitas vezes são estudantes de baixa renda que não têm condição de pagar aluguel, de se manter na cidade. Então foi criado esse programa de auxílio moradia, que é uma bolsa que hoje equivale a R$ 400, né, para ajudar o estudante a custear essa moradia aqui na cidade de Pelotas. Só que esse programa ele tinha um problema grave, que ele tem um valor estático, nada altera ele. E a gente sabe que inflação, IGPM, tudo isso altera anualmente o valor dos aluguéis na cidade de Pelotas, que vão aumentando gradativamente. Isso automaticamente fazia com que o valor da bolsa do auxílio moradia se desvalorizasse. Então, essa foi uma conquista que a gente conseguiu no Conselho Universitário, que todo ano agora o valor da bolsa do auxílio moradia vai ter que se ajustar ao mercado. Falando em moradia, a gente vê bastante a demanda da casa do estudante, né? Como é que vocês estão fazendo para solucionar? Porque a gente vê bastante reclamação, às vezes, da casa do estudante, o pessoal reclamando da própria estrutura da casa do estudante. Como é que vocês estão tentando melhorar a vida de quem mora lá? Pois é, André. Hoje a universidade, né, na verdade hoje não, nunca a Universidade Federal de Pelotas dispôs de uma casa do estudante da Universidade Federal de Pelotas, né, é um prédio alugado de muito tempo, né, um prédio com a infraestrutura péssima, assim, muito ruim, né, e assim, entra reitor, passa reitor e a promessa de construir a casa do estudante fica só para se eleger. Mas a gente conseguiu uma coisa que foi pauta do DCE dentro do Conselho Universitário, que eu acredito que vai solucionar esse problema. Que a UFPEL, acho que uma das últimas universidades do Brasil, foi a UFPEL de aderir ao PDI. O que é o PDI? O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Ele é aprovado no Conselho Universitário e ele aprova diretrizes que a gestão da universidade tem que seguir em um intervalo de 5 anos, independente do reitor que estiver à frente da universidade. Até porque o Conselho Universitário ele tem um poder acima da administração da UFPEL, né? Então, o que acontece? Dentro do PDI da universidade, a gente colocou essa questão da casa do estudante. Então, até 2020, a casa do estudante da UFPEL tem que estar pronta. Isso foi aprovado no PDI da universidade. Tu falou que os estudantes aí se mobilizaram, houve uma mobilização deles em relação a esse projeto que altera a passagem escolar.
Como que funciona essa participação? Os estudantes estão mobilizados, engajados nas causas do DCE, em melhoras, tanto nessa lei, no projeto que vocês elaboraram, quanto nas outras causas, tanto da Casa do Estudante, RU? Pois é. Que nem eu estava te falando, assim, a Universidade Federal, ela tem um problema, assim, vamos dizer, que ela é uma bolha separada da cidade de Pelotas. Muitas coisas que acontecem na cidade de Pelotas não são discutidas dentro da universidade, muitas coisas que acontecem na universidade, a grande maioria da cidade de Pelotas acaba não por ficar sabendo. Então, algumas pautas da universidade a gente acaba aderindo junto com o movimento estudantil da universidade e da cidade de Pelotas junto com o movimento estudantil e movimentos sociais da cidade. Sobre essa pauta específica do projeto de lei, quando a gente recebeu a notícia da restrição, dessas restrições que o estudante ia sofrer, todo o movimento estudantil foi unânime em ir contra essa restrição. Foi um impacto, né? Foi um impacto. Estudantes. Um pouco depois, alguns setores do movimento estudantil meio que cada um tomou um rumo diferente. Alguns grêmios estudantis, algumas entidades estudantis, movimentos sociais, acabaram aderindo à pauta do passe livre, né? Que é uma pauta boa, seria um avanço grandioso para os estudantes, né, da cidade de Pelotas, mas a gente acreditava que, o DCE acreditou que não era o momento de perder o foco da restrição, porque o estudante, hoje, agora, ele está pagando no final de semana, ele está pagando no feriado, então a gente precisa resolver esse problema imediatamente e aí sim a gente começar a pensar em coisas, mais ou menos o popular dar o passo que a perna permite, não querer andar, dar o passo maior que a perna, a gente acaba conseguindo nada. Né? Ir gradativamente, né? Assim conseguir conquistar isso, aí buscar novos desafios, né, para Exatamente. Os estudantes. Bom, então amanhã a votação, nós vamos estar acompanhando, os estudantes devem comparecer aqui à casa? Sim, a gente está acompanhando, principalmente nas redes sociais, já tem alguma mobilização, né? O DCE especificamente, não sei se todos os membros conseguirão vir, porque a UFPEL está tendo o processo de chamada oral agora, né? O DCE está recepcionando os novos estudantes da universidade, mas a gente vai estar aqui, entendeu? A gente vai estar aqui, é uma pauta importantíssima. O DCE, praticamente foi o DCE que participou de todos os processos sozinho, né? A gente foi cobrar da prefeitura, né, que a criação dessa lei, e depois a prefeitura encaminhou para o Conselho Municipal de Transportes, o DCE esteve no Conselho Municipal de Transportes, que tinha maioria do setor empresarial, foi muito difícil que o Conselho Municipal desse um parecer favorável, e aí voltou para o Executivo, e do Executivo veio para o presidente da Câmara, e estava aqui desde novembro, e não foi colocado em votação na casa. Então é muito difícil essa burocracia que a gente vive, essa demora do setor público, enfim, mas é isso. A grande vitória dos estudantes com esse projeto de lei é justamente mudar o benefício para direito, porque hoje o estudante de Pelotas ele não tem o direito a pagar 40%. A qualquer momento que o sindicato dos empresários do transporte coletivo fizerem um cálculo e perceber que não dá mais para ceder esse benefício, eles podem, pela lei, eles podem cortar no zero e deixar todo mundo à deriva. Sim. Então, por isso que é a importância dessa lei, porque se eles não respeitarem a lei, cabe processo, cabe denúncia, enfim, é a fiscalização que deve ser feita. Então, a gente está vivendo um momento histórico na cidade de Pelotas, que é a licitação do transporte coletivo. Principalmente a gente que lutou tanto pela melhoria do transporte, a gente está esperando muito dessa licitação, uma qualificação enorme e que vai transcender o movimento estudantil, transcender os estudantes, os trabalhadores, vai atender toda a cidade, o rural. Então a gente espera muito desse processo de licitação. E no embalo desses avanços, dessas mudanças que estão acontecendo na cidade de Pelotas, a gente está esperando muito também desse projeto de lei, que a gente acredita que vai, pelo menos, garantir, né, e transformar em direito uma coisa que era muito maleável, que poderia vir por terra a qualquer momento. Deixa uma segurança para os estudantes. Né? Exatamente. Tá certo, André. Obrigada pela participação aqui. Muito obrigado. E o TV Câmara Notícia, primeira edição, fica por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau.